paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Então pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já havíamos visto o socorro aos servos de Deus, no caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego, na fornalha de fogo ardente, e agora vamos ver o julgamento de Nabucodonosor. Este é o quarto e último incidente que Daniel nos conta sobre Nabucodonosor. Este incidente é sobre o seu julgamento. O rei vai ser acometido de uma doença estranha chamada licantropia, ou, como querem alguns médicos, uma doença depressiva aguda. Essa doença é conhecida por licantropia, mas as suas características são de um agudo ataque de insanidade, de uma aparente ideia ilusória de que ele era um animal. Ele, na verdade, tipifica uma doença depressiva, segundo alguns médicos, com crise relativamente aguda de uma hora para outra. Esta crise era acompanhada de ideias ilusórias, de uma natureza mórbida, né? E a maior parte dessas doenças ela tem um alívio espontâneo dentro de um período, seja de 1, 2 ou de mais anos. A licantropia recebe esse nome porque está ligada à hidrofobia, ao medo de água, ou a que as pessoas que estavam com esta doença imitavam o agir de cães e de lobos. Esta doença apareceu exatamente porque o rei era orgulhoso e arrogante. Ele achava que todo o seu poder, toda a sua glória e magnificência eram devidas a si mesmo e não a Deus. Ele era o rei de toda a terra. Naquela época, o seu reino era o maior que o mundo já tinha conhecido. Era, portanto, era o maior governante em toda a terra. Ele estava no auge do seu poder. Estava estabelecido com um orgulho, com arrogância, como um cabeça de império mundial que não tinha oponentes. E o rei teve um sonho quando ele estava admirando as suas realizações, as suas construções, os seus palácios, os seus edifícios, dando glória a si mesmo por tudo aquilo. Novamente, ele teve um sonho. E ele teve um sonho e chama os seus magos, os seus astrólogos, os seus adivinhadores, os caldeus, para poder interpretar o seu sonho. E é claro que eles, de novo, não puderam interpretar. Então, o rei chama Daniel. Uma vez ele já fez isso, portanto, ele chama de novo para que ele pudesse solucionar o sonho novamente. O sonho do rei era um sonho diferente. Ele havia sonhado com uma árvore muito alta. Esta árvore alcançava até os céus, portanto, muito, muito, muito gigantesca. E ela provia alimento, abrigo para todos os animais, eles se aninhavam debaixo desta árvore. A árvore, portanto, agora, ela deveria ser derrubada. E quem deu esta ordem foi um vigia, um santo, segundo a palavra, descido do céu. E ele também clamou para que os animais que dependiam desta árvore fossem afugentados. A árvore foi cortada, mas ela não foi arrancada da terra. O tronco que sobrou e as raízes deveriam ser atados com correntes de ferro e de bronze. Esta cepa que ficou ali
era uma cepa humana, destinada a ser transformada numa existência animal que o orvalho molharia. Em verdade, aquele homem trocaria sua mente humana, sua inteligência, pela de um animal, por um período, segundo a Bíblia, de 7 tempos, o que muito provavelmente signifique 7 anos. É interessante notar aqui que o rei foi cortado do seu reino, foi separado do seu reino. Mas não existe uma única linha na história da Babilônia que conte esse episódio. É claro que eles não iriam contar algo que humilhasse um rei do nível, do tipo de Nabucodonosor. Mas aqui Daniel explica que a árvore é o próprio rei. E o propósito do corte é para humilhá-lo. Humilhar alguém que se esqueceu que estava dependente do Altíssimo. E é este Altíssimo aquele que decide quem é e quem não é o governador, o grande administrador de grandes impérios. A queda era uma decisão do Senhor, assinalando um isolamento de Nabucodonosor em relação à sociedade, ou seja, ele foi retirado do convívio humano e ele compartilhava o pasto como o gado, até que ele conhecesse que o Altíssimo tem domínio. O reino de Nabucodonosor é o reino de Deus. Assim que ele reconheça isto, ele iria recuperar tanto a sua saúde quanto o seu trono. As cadeias estavam defendendo a cepa da árvore, defendendo o trono do rei, até que o rei pudesse voltar a ele. Na verdade, o que se faz aqui é um ensinamento. O que se faz aqui é um apelo para que o rei se humilhasse diante de Deus e agisse em conformidade com tudo aquilo que Deus esperava dele. Daniel exorta o rei para que ele evite essa tragédia. Então havia possibilidade de evitar isso? Claro que sim. Porque se Daniel exorta o rei para evitar a tragédia, significa que Deus está dando uma chance para o rei, para que o rei não passasse por tudo isso, por essa humilhação. E qual é o ato, qual é o comportamento que se espera do rei para evitar esta tragédia? Ele deveria desviar-se dos pecados, ele deveria praticar justiça, ele deveria usar de misericórdia para com os pobres. E, como ele não fez isso, depois de 12 meses, quando ele estava admirando tudo que a sua mão pôde fazer, toda a sua grandeza e poder, ressaltando aqui a sua própria glória, uma autoglorificação, né? Magnificência do seu poder, o sonho se torna realidade. Ele começa a agir como um animal, ele se parece com unhas enormes, com pelos enormes, com um jeito, um comportamento, uma forma de agir que era comum ao gado, às raposas, aos lobos, aos animais do campo. E ele ficou por todo o tempo, estes 7 tempos, que podem ser 7 meses ou 7 anos, e ele reconhece ao final a Deus. E como ele faz isso? A palavra diz que ele levanta os olhos ao céu. E nesse momento, quando ele reconhece que ele não é nada e que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser com ele, o seu entendimento é restaurado. Mas não é só o seu entendimento, o reino também é. Nabucodonosor, restaurado, ele vai se tornar humilde, humilde o suficiente para bendizer o Altíssimo.
louvar e glorificar aquele que vive para sempre, aquele que tem domínio, e o seu domínio é um domínio eterno, de eternidade a eternidade. E é este reino de geração em geração. Nabucodonosor aprendeu a duras penas quem é Deus, qual o seu poder, onde está o poder das suas mãos. E aí, ao final, ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém, amados? Bons estudos.